número impressionante que a gente precisa aí sim estar de olho nesse problema. Eu já quero perguntar para o senhor, por que os sintomas vêm e vão, doutor? É uma reclamação constante de quem tem isso, né? Quem tem o lúpus. Isso faz parte da natureza da doença, da intimidade fisiopatológica da doença. Ela é caracterizada por exacerbações e remissões. Então, devido a fatores internos e externos, a inflamação ela pode ter períodos que ela está mais exacerbada e o paciente tem mais sintomatologia, em que em outros períodos a doença está mais em acalmia. Mas o importante é que a medicação possa produzir uma acalmia, uma inatividade da doença prolongada e persistente para que o paciente possa se sentir bem o tempo todo. Fator psicológico influencia nesses casos? Influencia. É muito comum pacientes ter exacerbação da doença ligado a fatores emocionais. Eles podem contribuir tanto do ponto de vista de deflagrar surtos de doença como de piorá-los. Doutor, e o que exatamente constitui uma crise? A crise ela é absolutamente diversa. Pode ser desde uma crise de inflamação articular, o reaparecimento de uma lesão vermelha, inchada na pele que não havia antes, o aparecimento de uma anemia que não estava presente, a queda de cabelos, enfim, a sintomatologia ela pode ser extremamente variada. O que é por essa razão que o paciente ele tem um cronograma de retorno ao seu médico para que ele possa relatar aquilo que apareceu de novo naquele período, ou até que ele não relate, mas que o médico reconheça e trate precocemente. Doutor, e qual é a orientação que o senhor tem para uma mulher jovem com lúpus que quer ter filhos? Quais são as dicas para ela? Essa é uma questão importante. A mulher lúpica ela tem direito à maternidade. E não há contraindicação de gravidez na mulher lúpica se forem observados alguns aspectos. E o principal dele é que a doença precisa estar fora de atividade pelo menos nos últimos 6 meses. A doença tem que estar controlada nos últimos 6 meses para que a mulher lúpica possa engravidar. Agora, algumas situações graves de acometimento do sistema nervoso central com convulsões, insuficiência renal crônica, com grande perda da função renal, são situações em que existe um risco muito grande de gravidez na mulher lúpica e isso deve ser conversado com o casal. E a criança, doutora, pode nascer com a doença? Pode. Né? Existe uma condição chamada lúpus neonatal, que é reconhecido pelo neonatologista. O neonatologista tem que ficar atento para isso. Na mulher lúpica, na mãe lúpica, que possui um anticorpo chamado SSA, chamado de RU. Esse anticorpo, ele pode atravessar a barreira placentária e causar enfermidade no concepto. Tanto na forma de lesão de pele, de fotossensibilidade, aumento de fígado, queda do número de plaquetas e aumento de enzimas hepáticas, enzimas do fígado chamadas aminotransferases. Esse caso é conhecido como lúpus neonatal. Doutor Tupinambá, e quanto tempo uma pessoa pode viver com lúpus? Ou ela pode ir para o resto da vida com essa doença? Pois essa é a grande novidade, Vinícius. Hoje, a sobrevida da mulher lúpica, bem controlada, diagnosticada precocemente, que se interessa sobre a sua doença, que é informada sobre a sua doença, que vai ao consultório regularmente, que adere ao tratamento, é muito próxima da sobrevida da população geral. Que boa notícia, então, né, doutor? Sim. Está chegando mais uma pergunta para o senhor, vamos ver de quem é. Olha só, lúpus é contagiosa? A pergunta é da Rita Andrade, do bairro Saci, aqui na Zona Sul de Teresina. Um abraço aí para todo mundo do Saci. É contagiosa, doutor? Não, quem é contagioso é o preconceito. O preconceito faz muito mal a esses pacientes. Esses pacientes, eles têm direito, eles têm uma enfermidade crônica como qualquer outra, eles devem ser respeitados na sua enfermidade. Graças a Deus, o Sistema Único de Saúde tem distribuído gratuitamente muitos dos medicamentos utilizados no tratamento do lúpus eritematoso sistêmico. A doença não pega, o paciente com lúpus tem uma doença inflamatória que não tem nenhum contágio. Então, essa questão do contágio no lúpus, ela não tem a menor razão de ser. O paciente de lúpus ele deve conviver normalmente em sociedade, porque não há nenhum risco de sua enfermidade ser transmitida para outra pessoa. Doutor, e é possível evitar a doença?
Na verdade, lúpus não tem prevenção, mas o que existe, na verdade, é alguns conceitos fundamentais. Se um paciente tem fotossensibilidade, Vinícius, ele sabe que se expuser ao sol, existe uma chance maior da enfermidade retornar, ele pode prevenir isso aí com protetores solares, com roupas adequadas, com cuidados da exposição solar. Então, na verdade, não existe nenhuma medida, nem medicamentosa e nem de comportamento, que impeça um paciente de um dia ter lúpus. Mas uma vez tendo a doença, ele pode assumir uma série de comportamentos que podem impedir a doença de entrar em atividade. E o senhor falou agora há pouco em relação ao recém-nascido com a mãe com lúpus, que ele pode, inclusive, nascer com a doença. Mas, de uma forma geral, o lúpus, ele é hereditário ou não? Existe um componente do lúpus que é hereditário. Existe pacientes que têm deficiência de duas proteínas, chamadas C2 e C4, que são proteínas do complemento, que esses pacientes têm uma predisposição maior de ter lúpus familiar, de ter agregação familiar. Existem pacientes que têm diátese autoimune, que têm lúpus eritematoso sistêmico e outras doenças difusas do tecido conjuntivo. Mas, de um modo geral, na regra geral, o lúpus não é uma doença hereditária nem familiar. Doutor Tupinambá, e de repente, a pessoa ela pode, de repente, do nada aparecer o lúpus? Existe uma idade, por exemplo, uma idade de risco, uma idade que é descartada a possibilidade dessa doença aparecer ou não? A qualquer momento a gente está aqui, pode aparecer? A doença pode aparecer em todas as pessoas, de qualquer gênero, de qualquer idade e de qualquer raça. E de qualquer lugar do mundo. A doença tem no mundo todo, ela é ubiquitária. Agora, claro que a mulher, como disse, entre 15 e 45 anos de idade, existe uma expectativa estatística maior desse paciente típico, desse tipo epidemiológico, contrair a doença. Mas se existe lúpus eritematoso na infância, a reumatologia pediátrica trata disso. E eu já vi pacientes com lúpus eritematoso sistêmico com 80 anos de idade, de dificílimo diagnóstico. Mas pode acontecer. Pode acontecer. Olha só, John, vamos ficar de olho então. Tem mais uma pergunta chegando para o senhor, vamos ver. Olha só, doutor, a gravidez é contraindicada para as pacientes com lúpus? A pergunta do Francisco Teixeira, do bairro Morada do Sol, lá na Zona Leste. Um abraço aí para todo mundo. E olha só, antes de eu responder, você, telespectador, quer mandar sua pergunta? A gente está sempre divulgando essa pergunta durante a semana aí no Facebook do programa e no meu Facebook pessoal. Tá aí o endereço fácil para você, depois a gente vai passar direitinho. Mas é só mandar sua pergunta. Toda semana a gente manda e abre o tema do programa que é gravado para você mandar a sua participação, tá bom? Então, doutor, respondendo. Na verdade, as situações de contraindicação absoluta é uma excepcionalidade. Como disse, são aquelas situações de muita gravidade, lúpus do sistema nervoso central, com convulsões frequentes, com enfermidade psiquiátrica frequente, insuficiência renal crônica, com grande perda da função renal. Mas, de um modo geral, é permitida a gravidez à mulher lúpica desde que ela esteja pelo menos 6 meses em inatividade. Uma coisa importante que pode acontecer no paciente do lúpus é o abortamento e a perda fetal. Né? A fertilidade na mulher lúpica é igual à da população geral. A mulher lúpica é tão fértil quanto a mulher não lúpica. Agora, ela tem uma chance maior de desenvolver complicações na gravidez. O abortamento, a perda fetal, a eclâmpsia. Por isso que a gente diz que o lúpus eritematoso sistêmico na gravidez é uma gravidez de alto risco e deve ser acompanhado conjuntamente pelo reumatologista e pelo obstetra, que tem familiaridade na condução desse tipo de paciente. Esse nome da doença surgiu por quê, doutor? O nome da doença surgiu porque existe uma lesão muito importante na face que se assemelhava à mordida de um lobo. E daí o nome lupus, que é o nome, o correspondente latim de lobo. Então, na verdade, a lesão de face, que às vezes poderia corresponder ao aspecto de uma lesão de mordida de lobos, de lobo, daí o nome lupus. E no Piauí, os casos estão aumentando, diminuindo? Nós não temos estatística no Piauí e pouco no Brasil. Nós temos 2 trabalhos só epidemiológicos no Brasil, um deles em Natal, em que a prevalência de lúpus eritematoso sistêmico é maior do que as estatísticas internacionais, provavelmente pela exposição à radiação solar que existe naquela área do Nordeste. Mas as estatísticas, nós não temos estatística no Piauí e nem no Brasil, a não ser esses 2 trabalhos aqui que eu mencionei.
Legal. Doutor Tupinambá, seu recado, então, final aí para o nosso telespectador que está assistindo a gente em relação à doença, à prevenção, aos cuidados, fique à vontade. Bom, a palavra que eu tenho que dizer ao paciente lúpico é de apoio, que existe tratamento para a enfermidade, que a reumatologia do Piauí hoje é grande, existem muitos especialistas no serviço público e na vida privada. Existem medicamentos disponíveis para tratar a doença. Os medicamentos de alto custo são distribuídos gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. E eu devo dizer que essa distribuição funciona bem. São medicamentos caros, mas são distribuídos pelo Sistema Único de Saúde e que o paciente hoje pode receber a orientação e levar uma vida muito próxima da normalidade. Que bom, então, está dado o recado. Que boa notícia que o senhor trouxe aí para os nossos telespectadores.